Amém, meus irmãos? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente para dar continuidade a essa série de estudos, O Escândalo da Graça. Nós estamos no segundo episódio, A Plenitude dos Tempos. O que isso quer dizer? O que isso representa para nós? Pois bem, vamos lá. No episódio anterior, se você não assistiu, o primeiro link na descrição, assim que esse vídeo acabar, clica nele e assista o primeiro episódio para você ficar inteirado do assunto da nossa linha de raciocínio aqui. É um estudo que tem sido uma bênção e você não pode perder nenhum episódio, amém? Então corre lá e assista. Mas no episódio de hoje, nós vamos tratar desse tema, a plenitude dos tempos. Falando da graça de Deus, do plano da graça do Senhor, que como nós aprendemos no episódio anterior, é um plano eterno que vem desde a fundação do mundo, só que chegou a hora que ele tinha que acontecer. E esse momento é chamado na Bíblia de a plenitude dos tempos. Eu quero que você leia no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, que diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Não perca a chance de ler esse texto na íntegra, Gálatas capítulo 4, se possível leia toda a epístola de Gálatas, ela é reveladora, ela abre um horizonte na vida da gente, é um livro que merece um estudo só dele, o livro de Gálatas. Mas hoje eu quero deixar só essa parte com você, para a gente seguir aqui a nossa linha de raciocínio. A plenitude dos tempos. Como nós vimos na aula passada, o plano da graça, ele acontece antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar o homem. O planejamento de Deus para a restauração de algo que ele já sabia que iria se perder. Ele, onisciente, conhecendo o presente, passado, futuro, ele sabia, eu vou criar um homem e esse homem irá pecar contra mim. Então, antes de ele criar um homem, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação dos séculos. Nós vimos isso no vídeo passado. Então esse plano de salvação que envolvia o sacrifício de Jesus, a manifestação da graça de Deus, ele vinha desde antes de tudo. Mas então por que Deus não colocou em prática esse plano de salvação? Por que ele esperou passar tanto tempo, tantas gerações, desde Adão, passando por Noé, passando pelo Egito, Israel, todo aquele sofrimento, Babilônia, até chegar em Jesus? Por que Deus, ao invés de colocar a lei, instituir a lei de Moisés, ele já não efetuou logo o sacrifício, não colocou logo o planejamento da graça em ação e restaurou a ligação dele com o homem? Entenda isso. A plenitude dos tempos, ela fala de processo. Tudo tem um processo pelo qual nós precisamos passar. A humanidade precisava passar por um processo. Quando Jesus nasce, a humanidade já tinha passado por muita coisa. O Egito já tinha caído, a Babilônia já tinha caído, o Império Persa já tinha caído, o Império Grego já tinha caído, o Império Romano estava ali estabelecido, mas já sofria muitas retaliações, muitas revoltas, muita coisa que já estava desestabilizando o Império Romano. E Jesus nasce exatamente naquele momento ali. Por quê? Porque a humanidade já tinha passado por um processo todo. E Felipe, o que você quer dizer então? A lei, o que quer dizer a lei? A lei, ela representa apenas a incapacidade do ser humano de tentar salvar a si próprio. Deus estabelece a lei para que o homem pudesse ter conhecimento do pecado. E é exatamente por causa da lei que vem a morte. Quando o apóstolo Paulo diz que a letra mata. Por quê? Porque a letra que se refere à lei
de Moisés, ela traz o conhecimento do pecado. E através do conhecimento do pecado é que vem a morte. Lembra de Eva? A Bíblia diz assim: se comeres esse fruto, morrerás. Eva comeu. Ela morreu? Morreu 900 anos depois. Mas por que então que diz que morreria? Porque através do momento em que ela comeu da árvore, do fruto, do conhecimento do bem e do mal, a partir daquele momento a morte espiritual estava estabelecida. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando há o conhecimento do que é certo, do que é errado, do que é pecado e do que não é, a gente já entende logo, a gente já não é mais ignorante. E a partir do momento que a gente já não é mais ignorante, a gente se torna responsável das nossas ações. E esse foi o propósito da lei. Porque até a lei de Moisés não havia nenhuma regra, não havia nada escrito definindo o que era certo e o que era errado. Valia a lei do mais forte. Se um homem olhasse os bens de outro homem e desejasse para si, se ele tivesse força, influência para ir lá e pegar aquilo para ele, ficava ela por ela. Ainda mais quando a gente trata de Israel, que era um povo escravo, que não sabia o que era direito, o que era dever, tudo era dever. Valia a lei do chicote, valia a lei do Senhor mandando. O Senhor dele mandava, ele obedecia e pronto, acabou. Essa era a lei que eles tinham. Então Deus agora estabelece a lei para que através da lei viesse o conhecimento do pecado. Mas através desse conhecimento veio salvação? Não, não veio. Por que não veio salvação? Anota aí. O homem é incapaz de salvar a si próprio. Por mais que ele queira, por mais que ele se esforce, essa capacidade não está nele. Se não for pela ação do Espírito Santo, se não for pela graça de Deus, ele não consegue. Sabe quando você está dormindo um sono tranquilo, debaixo da coberta, e você acorda de madrugada, lá pelas 3, 4 horas da manhã, e o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é: eu devo orar, eu vou orar, eu vou ler um texto da Bíblia. O nome disso é graça. Não é o seu corpo querendo isso, não é a sua carne, a sua mente querendo isso. O seu cérebro quer dormir, quer descansar. Mas essa inquietação, esse desejo de buscar algo da parte de Deus, é o Espírito Santo se movendo dentro de você, e o nome disso é graça. E a plenitude dos tempos, citada pelo apóstolo Paulo, a Epístola de Gálatas, ela fala exatamente disso, do momento em que o processo apontava para a plenitude, era a hora de Deus colocar em prática o plano dele. Então, nesse momento, ele manda Jesus Cristo ao mundo. Jesus Cristo vem ao mundo e encarna e habita entre nós. Então, antes de você se preocupar com o tempo que está passando, com a sua pressa, com a sua ansiedade, pergunta para si mesmo qual é o processo, por qual processo que você tem que passar. Pergunte para si mesmo, peça ao Espírito Santo para te direcionar. Porque às vezes você está inquieto, você está inconformado, você já está até com a sua fé debilitada, mas você não percebe que é o Espírito Santo tratando você. Você está imerso dentro de um processo em que você vai sair de uma lagarta e vai se transformar numa borboleta linda, maravilhosa, voando de um lugar para o outro. Deixar de ser uma lagarta que rasteja para se tornar uma borboleta que voa, que alcança as alturas. Isso é o processo de Deus, e isso a gente não consegue entender usando a nossa mente apenas, o nosso raciocínio lógico. Você precisa da ação do Espírito Santo para entender o processo que vai te levar à plenitude. E o que é a plenitude? É o momento em que Deus vai agir e dizer basta. Uma das experiências mais lindas que eu já vivi na vida foi de um momento que aconteceu, e eu não gosto nem de lembrar disso, de tão trágico, de tão traumático que foi. Foi uma situação tão constrangedora, tão ruim,
que aconteceu comigo. Aconteceu num domingo à noite. Ninguém sabia. A história ainda não tinha repercutido, as pessoas não tinham sabido do escândalo que tinha acontecido. Fica tranquilo, não tinha pecado nenhum envolvido. Mas foi algo muito constrangedor, muito desagradável. E a gente ficava perguntando, Senhor, por quê? Porque eu fiquei me sentindo sozinho, eu me senti humilhado, desprezado. Isso aconteceu no domingo, à noite. Na segunda-feira eu fui trabalhar. Eu fazia alguns serviços no estacionamento e tinha uma cerca dessa de grade em volta do estacionamento. Eu estava lá trabalhando e passou pela cerca, do outro lado do terreno, um pastor, amigo nosso. E esse pastor estava passando ali despretensiosamente, tomando o rumo dele, as coisas que ele estava correndo atrás para resolver. E ele parou, do nada ele parou e me chamou na cerca. Eu cheguei até ele e eu com o coração apertado, aflito por causa do que tinha acontecido. E esse pastor virou para mim e falou: Felipe, Deus mandou te dizer algo. Para a água se transformar em vinho, é necessário um milagre. A água não vai se transformar em vinho por si só. Mas para um suco de uva se transformar em vinho, não é necessário um milagre. É necessário um processo. É necessário que aconteça um processo que é praticamente natural e o suco de uva vai se transformar em vinho. E o grande problema da gente, Felipe, é que a gente fica esperando por milagres, sendo que Deus está estabelecendo um processo. E aquilo falou comigo de um jeito, e é tão bom você, quando está se sentindo desamparado, isolado de tudo, rejeitado, e Deus fala com você. Ninguém sabia do que estava acontecendo, ninguém sabia de nada. E aquele irmão chegou para mim e eu recebi aquilo como uma palavra profética. E quem me conhece sabe que eu não sou muito apegado a essas coisas. Eu gosto da leitura da palavra, do estudo da palavra. Eu sou pentecostal, eu creio na manifestação dos dons, mas eu não sou fanático por esses movimentos. Eu prezo pela palavra do Senhor, pelo estudo da palavra do Senhor. Mas é muito bom quando Deus usa alguém assim, de uma maneira que não dá nem para ficar questionando, de tão clara, de tão explícita que é. E foi o que aconteceu ali. Eu entendi que eu estava sendo lapidado por Deus, que o processo que eu estava vivendo era algo para o meu aperfeiçoamento espiritual dentro do reino de Deus. E foi tremendo aquilo. Aquilo foi maravilhoso. E você precisa entender isso. A humanidade precisou passar por um processo. A humanidade passou por um processo para entender que sem Deus, sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, é impossível ao homem se regenerar e se aproximar de Deus. Eu te agradeço por ter estado até aqui. Se você não assistiu o primeiro episódio, assista. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nós temos aqui de segunda a sexta, às 6 da manhã, a oração do amanhecer. Todos os dias nós temos também aqui um versículo devocional para sua meditação. E semanalmente nós temos aqui os estudos. E nós estamos nessa série de estudos sobre o escândalo da graça. Deixe seu like, faça seu comentário, o que você pensa sobre isso, faça sua pergunta, discorde, comente aí o que você pensa sobre esse assunto. E eu te peço aqui, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com alguém, com pelo menos 3 pessoas, ajude a divulgar a palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe, até o próximo episódio.